babado quando você expõe sua vida na internet ao ponto de seu conteúdo falar sobre a sua vida. E quando se junta relacionamento, então, eu acho que piora tudo. Por quê? Se acontece uma coisa com o relacionamento, com o casal, meio que, tipo assim, você deve satisfações para as pessoas da sua vida. Porque era o seu conteúdo, não é verdade? Então, você meio que tem que estar ali falando o tempo todo. E às vezes não é muito legal falar o tempo todo. E foi isso que aconteceu com esses aqui. Pra quem não conhece, esse aqui é o Lusca. Ele é amigo do Ciclopim, Marcos, esqueci o nome dele. Aquele que faz vários vídeos de bolo, eu adoro os vídeos dele. Ele também é amigo da Eduardo. Assim, eles são um grupinho ali bem específico. Particularmente, eu acho ele uma gracinha. Tá? Perdoe meu marido, meu namorado, meu noivo. Ó, você também é uma graçolinha. Mas só comentando. E o Lusca, gente, ele namorava com o Douglas Santos. Ele em específico eu já não sei muito qual era o conteúdo dele. Acho que também era uma coisa meio lifestyle e tal. Mas imagino que vocês devam conhecer, afinal eles são bem grandes aqui na plataforma. Tipo, um tinha 2 milhões, eles têm 5. E eles namoraram durante um bom tempo. Não sei dizer especificamente, mas eles namoraram durante um bom tempo. E esse relacionamento veio a terminar. E surgiram vários burburinhos quando terminou. Porque, tipo, eles começaram a apagar as fotos, mas aí não falavam nada. Enfim, depois avisou que terminou, mas não falou muito, não explicou muito o que aconteceu. Até que o Douglas postou esse vídeo aqui. Dependência emocional. Não vejo ninguém falando sobre isso e eu vou contar pra vocês a minha experiência. Eu passei por dependência emocional. Já começa o vídeo, né? Já sabemos do que ele tá falando. Que eu passei recentemente. Como eu descobri que eu estava com dependência emocional? Quando eu tava conversando sobre o término. E eu falei uma coisa: eu não consigo ver a minha vida sem você. Não foi só isso. Ela te humilha de um jeito, mandava textão. Fui na casa sem a pessoa saber pra tentar voltar com a pessoa. Fiz coisa pra tentar voltar de um nível assim. Eu não acredito que você fez isso, Douglas. A gente tem que passar pela situação pra gente aprender. Quando ele falou dessa questão de... Ai, mas aí eu não vejo a minha vida sem você. Eu não acho que seja dependência emocional. Porque se for dependência emocional, me leve e me prenda. Porque assim, eu já namoro tem muitos anos. E moro junto também tem muitos anos. E não... tem 3 anos. E... eu não vejo minha vida sem o meu namorado, sabe? Tipo, pela uma questão de que eu tô num relacionamento estável, eu tô num relacionamento saudável. E tudo que eu planejo com ele. Se eu planejo viajar, planejo com ele. Se eu planejo comprar uma casa, planejo com ele. Se eu planejo... enfim, as coisas que eu planejo, exceto coisas do dia a dia, coisas bobas, eu planejo com ele. Então não acho que seja uma dependência emocional isso. Agora, ir lá na casa, sem a pessoa saber, mandar textão, aí eu já acho um pouco too much. Fiquei mais de um mês chorando todos os dias. Eu não estava me alimentando, não estava nem tomando banho, eu não estava nem levantando da cama. Eu estava num nível depressivo que assim, eu não conseguia enxergar a minha vida fora daquilo. Eu vou viver minha vida só chorando, eu vou viver minha vida só na cama, não consigo ver minha vida sem a pessoa. Essa dependência, ela criou um bloqueio. Tudo que eu tava fazendo na minha vida, eu não conseguia enxergar a minha vida. Como você saiu disso, Douglas? Eu fui em busca de ajuda psiquiátrica, porque eu sabia que eu estava precisando de ajuda. Só aparecer voz na minha cabeça. Eu moro no 13º andar. De eu pular pra que isso acabe, muito pesado. Fazer o pior com a sua vida. Então a gente entra num caso onde você, na sua cabeça, você associou a sua vida a ele. Então, de fato, que bom que foi buscar um psiquiatra, né? Porque... era óbvio de se fazer, porque, gente, não existe. Por conta de uma pessoa, e eu não sabia com quem conversar, porque eu já estava muito mal, tinha medo das pessoas me julgar. Você tá querendo atenção. Eu comecei a fazer terapia 4 vezes na semana, que me ajudou muito, porque tinha alguém pra conversar, tinha alguém pra chorar. Tinha sessão só chorando, eu não sabia o que falar. Eu tava muito magro, foi uma das únicas pessoas que conseguiu me enxergar naquela situação. Eu também nem quis trazer isso pra internet, que eu também estava péssimo, e certeza que ia gerar comentários, queriam me deixar mais mal. A terapia me ajudou muito, mas também a fazer várias coisas. Comecei a testar coisas novas na minha vida. A minha habilitação também chegou. Viajar sozinho. Dentro da dependência emocional, você só tem culpa. E depois do término, eu pedi desculpa pra todas as pessoas.
porque eu tava sentindo uma culpa muito grande no meu coração. Mas as pessoas pelo menos me entenderam e eu me permitia sofrer. Às vezes a gente se permite até demais. A gente tem que ter um limite. Passou mais de um mês, eu vi assim, eu saía do lugar. Foi através dessas dores que eu consegui enxergar. Isso não vai pertencer à minha vida. Eu fiquei mais de um mês sem sair do meu quarto. Eu fiquei tão mal porque eu não conseguia sair, me socializar. E isso te deixa muito pior, porque você precisa sair, você precisa ver pessoas. Eu até falava pro meu psicólogo, eu não vejo minha vida sem a pessoa. Tinha feito comida, ficou em cima do fogão, a casa toda ficou fedendo azeite. Porque a minha casa, ela estava igual à minha cabeça. Ela estava toda revirada, toda bagunçada. É aquilo que dizem, né? Quando, a sua casa, ou enfim, o lugar onde você fica, seja, por exemplo, se você não mora sozinho, no seu quarto, ele ali expõe um pouco do que é a sua cabeça. Tá bagunçado, sua cabeça tá bagunçada. Tá arrumado, sua cabeça tá organizada. Bagunçado e eu não sabia como organizar. Aí eu comecei aos poucos. Primeira coisa, tomar banho. Fazia dias que eu não tomava banho. Comer alguma coisinha. Começava a varrer a casa. E aquela dor, você não quer mais levar pra sua vida, você começa a subir os degraus. É uma montanha russa, tem os seus altos e baixos. Mas tá tudo bem porque é um processo que a gente vai aprendendo. Foque em você primeiro, antes de pensar em qualquer outra coisa, em qualquer outra pessoa. Foram dores assim que me ensinou muita coisa, principalmente a amadurecer. Se você começar com essa coragem de procurar ajuda de profissionais, você vai conseguir sair. E agora eu tô super bem e você não está sozinho, tá? Então é isso e fique bem, viu? E aí, obviamente, todo mundo sabia de que ele tava falando do relacionamento dele, que era com o Lusca. E o que ficou na cabeça da galera era tipo, por que ele fez esse vídeo? Eu, particularmente, não acho que ele fez esse vídeo na maldade, na intenção de pegar a Maquita. Perdão, já dá ruim. Mas eu não acho que ele fez esse vídeo na intenção de gerar algo ruim pro Lusca. Eu não vejo isso pelo menos, tá? Mas ainda assim, qual foi o objetivo desse vídeo, sabe? Tipo, eu entendo que ele é uma rede social onde ele tá criando um vídeo pros seguidores dele e pra galera que gosta dele e tal. E meio que serviu ele também pra entender, pra dar um parâmetro de como funciona esse relacionamento deles aí, porque, né? E algumas coisas que aconteceram. Mas aí, meio que é uma questão, tipo assim, a dependência emocional é culpa do outro? A menos que seja um caso de um relacionamento tóxico, onde a pessoa ali afirma o tempo todo de que você não vai viver sem mim, de que você não é nada sem mim, você é meu, não sei o que e tal, sua vida não vai andar sem mim. Aí é uma questão de foi a pessoa que causou isso. Mas não parece ser o caso. Não tô colocando a mão no fogo por ninguém, mas não parece ser o caso. Então, tipo assim, o que a galera entendeu ali, um pouco, era tipo assim, nossa, né, parece que ele tá querendo jogar no cara e tal. Mas enfim. E depois disso, o Lusca, ele veio fazer um vídeo também pra falar um pouco do que aconteceu. Eu não queria vir a público falar sobre algo tão particular meu, mas mediante a tudo que meu ex-namorado tá postando, eu acho que eu tenho que me posicionar aqui, porque cada vez mais a minha imagem tá sendo vinculada a algo que não foi desse jeito. Eu passei meses tentando falar sobre esse assunto em respeito às coisas boas que a gente viveu no nosso relacionamento e porque eu odeio esse tipo de exposição. E ele vir falar sobre essas coisas em um time onde um casal tava repercutindo, onde um agrediu o outro, gente, pra mim isso daí, tipo assim, o restinho de respeito que eu tinha por ele foi-se embora. Eu aguento mais. É verdade. Eu acabei não fazendo esse vídeo porque eu realmente não vi essa pauta. Mas rolou aí uma briga onde um casal que foi pro Rancho do Mar, enfim, etc. Eles surgiu várias coisas aí na mídia deles se batendo, lá fora do país. Ai, gente, uma coisa horrorosa, enfim. E ele falou, faz sentido. E aí, né, algumas pessoas digitando aqui. Aqui acho que deve ser o nome do cara, né? Do menino Douglas. Todo bonitinho e pitico sofrendo na mão desse feio. Espero que o próximo namorado dele sinta que o Lusca era extremamente tóxico. Nunca tratava ele como namorado nos vídeos. Tá magrinho, mano, tá merecendo. Você é um insuportável, né? Que você deixou o Douglas com depressão. Então, entendeu? Eu entendo que é o conteúdo dele, ele queria falar sobre isso, talvez até porque ele finalmente tenha se libertado dessa questão do relacionamento dele. E com ele mesmo, né? Da questão da dependência emocional. Mas não foi um bom time. E não foi um bom jeito de falar, entendeu? Ele poderia, se ele não tinha intenção nenhuma de gerar nenhum tipo de hate, o que acabou gerando, ele poderia falar, gente, vou falar aqui uma coisa, mas não é sobre o meu ex, tá? É sobre mim, o que aconteceu, mas não foi assim que aconteceu. Mas não foi o que ele quis, né?
ser atacado e xingado diariamente pela forma que ele se comporta nas redes sociais dele, que sempre respinga em mim. Já era assim quando a gente namorava. Quando a gente terminou, eu pensei que ia parar, mas não para. Tipo, cada dia que passa parece que vai lá e piora. Para esclarecer, esse print que tá circulando não diz respeito nenhum sobre traição. Nunca houve traição. Achei totalmente desleal a forma que ele tá se comunicando. O que eu deduzi disso que ele ficou sabendo, porque ele não veio conversar comigo também sobre, é que esse último final de semana, saí pra uma festa, beijei uma pessoa, isso deve ter chegado até ele. Detalhe, terminamos já faz 4 meses. E ainda assim ele quer me controlar. A gente nunca quis expor muito. Mulher, supera, 2 anos já. Meu bem, 2 anos, para, vai viver. Do término, porque era um momento delicado pros dois. Eu queria muito que ambos focassem em saúde mental, que não tava bacana pra ambos. Mas eu percebi que eu tô me desrespeitando em não falar muito sobre isso. Então tá na hora de eu falar pelo menos um pouquinho. Depois de diversas vezes que a gente tentou reatar o relacionamento, eu comecei a adoecer. Porque eu comecei a priorizar os problemas dele ao invés dos meus. Eu acabei entrando numa dinâmica tóxica onde essa dependência emocional que ele cita no vídeo foi se tornando algo horrível e desgastante pra... E aí, eu já não sou muito fã e nem muito, como posso dizer, não acredito muito na palavra do terminar e reatar namoros. Eu entendo que brigas acontecem, problemas acontecem, pessoas brigam. Seja um relacionamento perfeito, ainda assim vai ter briga, vai ter desentendimento. Mas você se conserta. Agora, ao ponto de terminar e, não me arrependi, vou voltar. Felizmente, nunca tive que passar por isso, né? Mas se um dia eu passar por isso e voltar ao meu relacionamento, ó, esse vídeo tem validade, tá? Excluam isso da cabeça de vocês. Ambos. Ele começou a criar uma rivalidade entre a gente onde nunca devia existir. Então ele tinha que ser mais bonito que eu, ele tinha que ter os vídeos mais irritados que eu, ele tinha que ser mais bondoso que eu, mais arrumado que eu. Tudo ele tinha que ser mais que eu, senão ele ficava mal, ele ficava triste. Às vezes até quando eu ia contar alguma conquista minha, ele se comparava. Às vezes acabava o dia dele se comparar comigo. Pois bem, quando eu percebi que estava se tornando algo sério e destrutivo, eu tentei terminar. E ele ameaçou tirar a própria vida. E isso foi uma das coisas mais bizarras. Porque se ele fizesse alguma coisa com a vida dele, eu não ia me perdoar. Eu percebi que essas coisas que estavam Será que é mesmo dependência emocional? acontecendo não era normal. Cheguei nele e tô falei, supondo nada, vamos atrás de só ajuda perguntando. psicológica, eu te ajudo. Fui atrás de terapia pra ele, achei uma terapeuta, falei, se tu tiver sem grana eu pago. E ele começou a fazer terapia. Ele fez a terapia por um tempo e depois ele só se diagnosticou que tava bem e saiu da terapia. A partir daí eu comecei a ter medo de sair desse relacionamento. Colocava os problemas dele sempre acima do meu e eu normalizei. Me diminuí pra sempre estar levando a vida de uma forma que não fosse tão agressiva pra ele, porque eu tinha medo dele fazer alguma coisa. Mas eu comecei a ser tão bonzinho em tratar ele como criança que ele começou a me desrespeitar dentro de casa. Então essa pessoa doce, com a voz calma, não existia dentro de casa. Ele era grosseiro, ele explodia do nada, ele gritava comigo. E nas redes sociais ele começou, gente, uma narrativa onde todas as pessoas em volta dele que tratavam ele bem eram vilões. O medo de sair disso foi me levando e... Ai, ó, detesto gente assim, tá? Gente com síndrome de protagonista, com síndrome de personagem principal do anime. Você não é, tá? Você não é. Ai, as pessoas têm inveja de mim. Ai, as pessoas querem alguma coisa de mim. Não, bicha, tá? Você não é você não está no anime, você não é o Naruto, tá? Assim, ó. Vamos olhar pra dentro de si mesmo. Vamos falar assim, eu entendo que a gente tem que ter autoestima, tem que saber o nosso real valor. Mas vamos olhar pra dentro de si mesmo. Vamos olhar assim pra dentro e falar assim, olha, será que meu valor realmente é tão alto assim? É tempo de se reavaliar, né? E as pessoas que estavam em minha volta, mais próximas, começaram a ver o quão mal eu tava ficando, até que eu fui diagnosticado com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. O nível de ansiedade, de lidar com tudo isso, estava sendo muito grande. Eu comecei a ter espasmos musculares no corpo, eu comecei a ter muitas dores de cabeça. Foi onde eu comecei a fazer terapia para encontrar forças para terminar com ele, porque toda vez que eu ia tentar terminar, virava algo muito grande. Todo mundo em minha volta tratava ele com muito carinho, só que ele não ligava da forma que ele se comportava nas redes sociais, ou até mesmo presencialmente, e que machucava as pessoas, sabe? Ele não se importava. O importante pra ele era like, view e essas coisas, porque era o que controlava o humor dele. Então eu terminei com ele com todo o cuidado do mundo. Pedi pra ele voltar pra terapia,
Falei que achava que ele precisava amadurecer para estar dentro de um relacionamento, que as coisas que ele sentia não era normal. E ele concordou. Ele falou, realmente, eu preciso amadurecer para estar dentro de um relacionamento. Eu ando sendo uma pessoa tóxica. Achei que estava tudo resolvido e que o carinho sobre as coisas boas que a gente viveu no nosso relacionamento ia permanecer. Até que começou os novos surtos. Ele começou a tentar se aproximar mais dos meus amigos e falar coisas feias, repetindo o mesmo padrão de sempre. Em um desses surtos, ele foi até a minha casa, entrou no meu condomínio sem a minha permissão, ficou escutando minhas conversas atrás da porta e depois tocou a campainha, eu me assustei e ele entrou no meu apartamento e começou a chorar, começou a falar que ele ia mudar. Vou fazer a pergunta novamente. Será que isso realmente é dependência emocional? Eu acho que não, tá? Tô aqui pra bater o martelo, que é isso, é isso, é isso. Mas, gente, isso não existe. Como assim? Ai, vou ficar... É um nível de obsessão pra uma pessoa que... O nome disso não é dependência emocional. Eu nem sei o nome disso. Juro. Eu tava pensando aqui, falando, e que tava pensando em falar, mas eu nem sei. Qual que é o nome disso? Pra eu voltar e começou a se bater e a se xingar. Na hora eu só fiquei parado, estático, porque eu não sabia nem como reagir. Eu tava me sentindo completamente invadido. Sim. E depois, ainda que eu fiquei sabendo que ele escutou minhas conversas atrás da porta, eu me senti mais ainda invadido. Ai, que ódio. Foi uma sensação horrível, porque eu comecei a me sentir culpado de coisas que eu não tinha culpa e nem controle. E aí eu precisei começar a fazer muita terapia pra entender. Eu não acho bacana essa forma que ele se comunica. Eu não acho bacana eu ter que estar gravando a porra desse vídeo para as pessoas pararem de me... Eu... Vendo o vídeo dele, ele soa um pouco passivo-agressivo. Assim, eu nunca vi nenhum conteúdo dele. Do Lusca eu já cheguei a ver, já me passou mais coisas. Agora do outro, do Douglas, nunca me passou muito o conteúdo dele. Mas ele me soa meio passivo-agressivo mesmo no último vídeo. E eu tinha falado aqui que eu não achava que ele tinha feito isso na maldade, né? Eu não achava que ele tava fazendo com alguma intenção. Agora eu já não tenho certeza, tá? Já não acho isso. Não, tô falando que ele teve intenção, mas já não acho que sem intenção foi. Xingar, porque eu tive empatia o tempo todo. E eu não aguento mais ser taxado como uma pessoa ruim, que eu não fui. O problema não era só a dependência emocional, era uma série de problemas psicológicos, o qual eu não ia dar conta, eu nunca dei conta, e eu tentei ajudar no que eu pude. É triste ter que expor algo tão íntimo pra encerrar esse assunto de uma vez por todas. Eu não sou um vilão dessas narrativas que vocês criam. A gente viveu coisas boas no nosso relacionamento e não deu certo. Tipo assim, deixa ele viver a vida dele, deixa eu viver minha vida. Todo mundo que conviveu de perto viu o quão doloroso todo esse processo foi. E ainda assim eu nunca abri minha boca pra falar nada nas redes sociais sobre. Eu espero que seja o primeiro e último vídeo falando sobre isso. Eu tô em um processo de mudança, eu tô gravando tudo, eu tô fazendo um diário de reforma e eu não quero fazer um diário de término, até porque eu já terminei já faz quase 4 meses. E de fato, ele não postou mais nenhum outro vídeo sobre. Os vídeos aqui dele são fixados, não é nenhum vídeo sobre o que estava acontecendo. Esse vídeo dele falando, surgiram vários comentários. E um comentário específico, acho que não vai dar pra eu achar aqui. E um comentário específico deixou as coisas bem... Esse aqui, inclusive. Consegui achar aqui. Pablo Tonetti, eu não conheço. Perdão. Eu imagino que seja amigo deles, né? E devia conviver com o casal e tal. E ele comentou exatamente assim. Amigo, inclusive teve um fator muito grande que fez todo o nosso grupo se afastar do Douglas, além do fato dele sempre se isolar e não interagir. A maneira que ele enganou os seguidores sobre ele ter matado o gato. Oi? E fingiu que era um pobre coitado. Que gato, gente? Ele tirou o bicho do habitat natural, tirou do dono, pois o gato tinha dono. Será que o gato era do Lusca?
e ainda alegou que bloquearia o dono do gato, pois os vídeos com o animal estavam engajando e ele não queria devolvê-lo. No dia que o gato morreu, ele adotou mais 2 e postou fotos sem... Meu Jesus. Postou as fotos sem camisa biscoitando, enquanto todos nós estávamos preocupados com a vida do gato. E ele só expôs isso, pois os vizinhos puderam ver a tragédia. Gente, que horror. Meu Deus. E aí você vai achar que acabou por aí. E não. Ele fez uma sequência de vídeos aqui falando alguma coisa. Isso é retirado dos stories, né? Eu não tá no perfil dele, mas eu não vi os stories, então vamos ver isso aqui. Lucas fez um vídeo lá, tá tudo bem. Eu falei sobre o meu vídeo lá da independência emocional, que não tinha nada a ver com ele, mas as pessoas transformaram ele no vilão. Sendo que dependência emocional não tem ninguém que é culpado, somente a sua mente. Não, quando é um caso de um relacionamento tóxico, onde a pessoa coloca na sua cabeça que você depende dela, tem um culpado sim. O que não foi o caso desse relacionamento, ao que parece, né? Ao que parece não, a gente já sabe que não é. O próprio menino falou e tal. Lucas falou muitas coisas lá, todas são verdades, tá? Não vou mentir não, mas o que acontece? Eu estava aprendendo. Eu passei por muita coisa, muita mudança na minha vida, principalmente antes de assumir o relacionamento, antes de entrar no relacionamento, eu já tinha as questões, problemas dentro da minha casa, que era na roça, onde eu morava, tinha muitos problemas. E depois que eu entrei no relacionamento, eu trouxe esses problemas junto. E eu sempre tive a oportunidade de mudar, só que eu não mudava. Eu tinha medo, vergonha, o ego, orgulho, é uma coisa que te destrói de um nível, assim, que eu tava me tornando uma pessoa horrível, tá? Eu falei que seria o último story, mas vai ser isso aqui. Um conselho. Nossa, foi tudo isso, foi stories. Gente, ele é igual o Carlinhos Maia, assim, fazendo um rancho, só vários pontos. Pra você. Se você é ser humano, tá? Porque se você não for ser humano, tiver com esse pensamento fechado, ai meu filho, não tem que resolver, tá? A gente é ser humano, a gente aprende como? Errando. Errando que se aprende. Eu errei muito, todo mundo erra na vida e é assim que a gente tem que levar. Não tem ninguém pra nos ensinar. A gente nasce na barriga da minha mãe, da sua mãe, das mães, e vai pro mundo depois. Depois, quem te ensina? Não tem ninguém pra te ensinar. Eu aprendi muita coisa da pior forma, das piores dores, mas aprendi, evoluí, a maturidade chega pra todo mundo, tá? Então, se você não tem esse crescimento, que você acha assim que merece ser esculhambado mesmo, mas foi algo que já passou, tá? Então essas dores do passado, as pessoas têm que se curar, como eu me curei de muita coisa que eu fiz, pra me tornar quem eu sou hoje. Então é isso, tá? Se curem, passado no passado, deixe lá. Ah, tô em paz, espero que ele também encontre a paz dele. E as pessoas também que estão destilando ódio sobre o Douglas do passado, que encontre essa paz também, tá? Porque eu encontrei depois de destilar ódio sobre o Douglas do passado, realmente. Mas agora tá tudo bem, tá? Essa versão aqui é outra, não existe mais aquela versão. Mas quem quiser acreditar também, acredite, não é mesmo? Tá tudo bem. E também, toda vez que eu for postar um vídeo, vou ter que reforçar para as pessoas não criarem culpados, porque não existe culpado nenhum, tá? Saúde mental, a minha saúde mental, ó, não é problema de ninguém influenciou nada do teu problema. Mas aí custa reforçar a ideia de... Gente, não vamos gerar hate pro outro? Não custa, né? Tinha problema, só que eu não fui em busca, tá bom? Mas é isso, fiquem em paz. Tem muitas pessoas aqui que precisam de ajudas também, tá? Tô vendo muitos ódios aqui, mas é isso, muita luz pra todo mundo, muita luz pra vida de todas as pessoas e que Deus abençoe. E eu tô em paz comigo mesmo. Foi um processo muito difícil pra eu chegar até onde eu estou agora, porque foi, assim, uma reviravolta. Foi psiquiatra, diagnóstico, terapia 4 vezes na semana. Então, assim, tudo aquilo que eu fiz no passado, antes de pedir ajuda, já não cabe mais na minha vida. Então, não cabe a ninguém julgar um passado onde não se cabe mais no futuro e nem no presente. Então, eu não vejo mais aquela versão do Douglas aqui. Aquele Douglas jamais vai tratar uma pessoa como eu tratava. Porque eu já tinha os meus problemas mentais e descontava nas pessoas. E saúde mental não é brincadeira, tá? Não adianta você falar assim que eu tô me vitimizando, tendo pra ter dó de mim, mas não é isso. Realmente, eu estava com problema, mas eu não fui em busca. Só que assim, as pessoas gostam de atirar a primeira pedra, gostam de julgar, porque é isso que as pessoas gostam, né? Mas tá tudo bem, eu tô em paz. Muita gente que já tá me xingando, mandando mensagem, tá tudo bem.
um pouco de sono aqui, peço perdão. Desliguei meu cérebro aqui por alguns segundos. Olhando assim, ele falando, tipo, nossa, entendi. Tá? Esse Douglas do passado merece ser xingado mesmo. Eu já xinguei ele de todos os nomes possíveis. Sério, tá no meu psicólogo já ouviu tanto falar desse Douglas do passado. Mas não falou que ele evoluiu, gente? Ai, que autodepreciação chata. Ai, desculpa. Setembro amarelo, né? Tá fora do mês. Desculpa. Tem que tomar piadinha, gente. Que isso? Você não tem noção. Eu falei tantas coisas horríveis pra esse Douglas, xinguei ele de tudo quanto é jeito, porque ele merece mesmo. Só que agora, minha nova versão, que eu realmente, depois de ter ido em busca de ajuda, não merece. Porque eu evolui tanto, que eu entendi muita coisa que eu fiz, que eu jamais vou fazer na minha vida. Jamais. E jamais vou tratar uma pessoa como eu fiz. Jamais. Acabou. Aquela versão do Douglas, a vida que eu tava levando não era a que eu queria levar. E é essa que eu tô agora. Eu tô muito mais em paz, muito mais calmo, menos angústia. Não existe mais problema do passado trazendo pro presente. Era uma coisa assim também que eu trazia. Então, podem xingar o Douglas do passado, mas o Douglas agora não inventa falar assim que eu agora sou o mentiroso. Como é que xinga o Douglas do passado, sendo que quem tá lendo é o Douglas do hoje, do presente? Ele fez uma sessão de terapia ali, né? Assim, com o Instagram. E sobre a dependência emocional é sobre mim, sobre a situação que eu passei. Entendeu? As pessoas se controverteram as histórias achando que o Lucas era culpado, achando que as outras pessoas eram culpadas. Só que... Mas você tem que deixar claro que é isso. Você sabe, você tem 5 milhões de seguidores só no TikTok. Você sabe como a internet funciona, entendeu? Mas qualquer coisa que a gente fala pode ser tirada de contexto ou pode ser usada de outra forma e tal. Tipo, então... Acho que às vezes a gente precisa afirmar coisas, né? Principalmente quando a gente quer falar de um relato onde claramente vai associar uma outra pessoa e provavelmente hate e tal. Acho que faltou um pouco de... Como eu posso dizer? Talvez de inteligência emocional mesmo e tal. Ou foi a falta da, né? Que não tinha isso. Só que realmente... Talvez proposital, supostamente. Poderia ter usado outras palavras também no vídeo para que as pessoas não criassem essa imagem. Então, eu trouxe essa pauta porque saúde mental é horrível. Tipo, se você não tem saúde mental, é horrível a situação. Gente, saúde mental é horrível. O lance mesmo é ficar todo mundo doido, entendeu? E é isso. Luta manicomial já. Eu passei por situações onde, assim, de não conseguir enxergar a minha vida, sabe? De querer acabar com a minha vida. Isso é muito angustiante. Eu recebi muita gente, muita mensagem de pessoas falando que passam pela mesma situação ou até outras coisas. Mas eu falei também sobre o questionamento sobre ajuda psiquiátrica e psicológica. É muito importante. E eu reconheci isso. Pode ser tarde demais depois do término? Pode ser. Só que eu aprendi muita coisa. Eu fui em busca de ajuda. Então, se as pessoas quiserem criar uma imagem de mim totalmente errada do que aconteceu, tá tudo bem. O Lari vai falar do Douglas do passado, vamos ver? O Douglas do passado merece. Tá bom, Douglas do hoje. Atual Douglas que refere-se na terceira pessoa ao Douglas do passado. Fala mais. Nossa, Douglas, mas você é um adulto. É assim que você trata uma pessoa. É assim que você lida com os problemas da sua vida. Ó, eu recebi um diagnóstico, vai fazer uns 4 meses já, do psiquiatra. Eu tenho um problema psicológico. Só que eu não vou falar sobre isso, porque senão as pessoas vão criar imagem de mim que eu tô me vitimizando. Se quiserem prova, também eu provo, tá? Se estão querendo desacreditar de mim. E esse problema, eu deveria ter feito isso há muito tempo, procurado essa ajuda há muito tempo. Bem antes de conhecer o Lucas, bem antes. Porque eu já tinha os problemas de ficar mal, de depressivo, sabe? Enfim, daí eu trouxe junto comigo. E eu trouxe essa bagagem enorme na vida do Lucas, que acabou, sim, trazendo consequências pra ele. Mas ele tentou me ajudar o máximo possível, só que o ego e o orgulho, a cabeça não deixava. Então, quando eu decidi tomar essa atitude de pedir ajuda, foi depois do término. Porque eu realmente entendi que eu precisava de ajuda. E eu não tinha mais o Lucas pra estar ali comigo. E mesmo naquela situação. Primeiro que diagnóstico não é muleta, tá? Eu entendo que você tem um diagnóstico neurológico que fale alguma coisa, como por exemplo uma esquizofrenia, uma bipolaridade,
um TDAH, um autismo, ainda mais que muitas pessoas hoje em dia estão descobrindo que conviveram a vida inteira com autismo e só agora entenderam que é autismo, não significa que é muleta. Eu acho que só te faz entender o porquê você teve alguns comportamentos e te ajudar a não ter mais alguns comportamentos que possam ser prejudiciais tanto pra você, tanto para as outras pessoas. E o discurso dele não parece isso, sabe? Não parece que ele realmente aprendeu alguma coisa. Parece que ele só... culpa lá o Lucas do passado. O Douglas do passado e tal. É culpa dele. Eu evoluí. Entendeu? Diagnósticos, my passion. Sabe? Agora, falando sobre responsabilidade e irresponsabilidade, no final, eu acho que foi muita irresponsabilidade dele abrir da forma que ele abriu esse tópico dele de dependência emocional. Ele em nenhum momento falou, nos primeiros momentos, que era sobre ele, não era pra atacar a gente no Lusco. Não, ele não falou nada disso, ele só fez o vídeo. Fez um vídeo meio no tom de passivo-agressivo. E é isso, né, gente? Vamos prestar atenção aí com o que a gente se relaciona. Eu entendo que as pessoas, elas vêm com bagagem, elas vêm com ideias, elas vêm com muitas questões e cabe nós, pessoas que nos relacionamos com outras pessoas, aceitarmos, lidarmos com essas questões ou não. E é isso, né? E o seu eu do passado? Já xingou o seu eu do passado hoje? Isso eu já falei demais. O que eu tinha pra falar eu já falei durante o vídeo. Não esquece de dar um like, comentar, mandar pra 3... Não, 3 amigos não, manda pra 5 amigos, tá? Manda pra 5 amigos. E aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, se você chegou aqui agora. Se você gostou de mim, tem outros vídeos aí babadeiros, falando de outras coisas. Se você quer que eu fale alguma coisa específica, ou alguma fofoca específica, algum react específico, manda pra mim no TikTok, no Instagram, ou manda aqui mesmo, tem a comunidade que dá pra falar por aqui. Tá bom, gente? É isso, ó. Um beijo pra vocês e até mais.